Doutor Herman, boa noite. Certamente não foi o resultado desejado e esperado por vocês, dirigentes. E nos últimos dias, muitas informações circularam a respeito de reuniões do departamento de futebol, da presença do presidente em conversas com a comissão técnica, aquela tentativa de união até para a reação dentro do campeonato. A escalação de hoje, com jovens jogadores, com mudanças, passou ou não passou por conversas do departamento de futebol com o treinador, doutor? Boa noite, Matheus. Prazer falar contigo, te rever. Olha, vamos por partes aí. As conversas nós fazemos diariamente, conversamos todos os dias com o Diego Serri, com o Amodeu, com o presidente e, obviamente, com o Thiago Nunes. Isso é do nosso padrão e não precisa ser reuniões em situações especiais ou de revés. Cabe destacar que sim, fizemos sábado uma reunião mais longa, passados quase 48 horas, aquele episódio lá do Recife, foi uma reunião bacana, o presidente não teve nessas reuniões, ele conta-se acamado, não teve presente, ficou na casa dele, e ele sempre é bem-vindo, evidentemente, mas foi uma conversa do nosso grupo de trabalho e como normalmente nós fazemos, depois dos jogos nós sempre nos sentamos, conversamos, debatemos os aspectos positivos e negativos. Naquele episódio nós tivemos uma série de aspectos negativos para debater e faz parte do negócio. Agora, as conclusões do time, nesses debates nós conversamos, mas as conclusões são do treinador, é ele que define qual é o time que vai jogar e vai deixar de jogar. Então não teve nada de extraordinário, eu acho que tem muito boato, conversa, tal. Faz parte, isso é assim quando a gente não tem bons resultados, e eu entendo isso, faz parte. Doutor Marcos Herman, boa noite. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem. Queria que o senhor falasse de dois jogadores que hoje chamaram a atenção aí no cenário de partida, que é o lateral Bruno Cortez, surgiu essa informação hoje aí de ir para o Bahia, e o outro é o Azevedo, ir para o Bragantino. Queria que o senhor falasse sobre esses dois atletas que deu com a curiosidade, coincidência, que não estavam relacionados para a partida aí de hoje à noite aqui na Arena. Boa noite. Boa noite, César. Olha, eu vou fazer minhas as palavras do próprio Cortez. Ele não sabe nada, eu também não sei, eu não ouvi nada, ele também não ouviu, não sei de onde surgiu esse assunto, ele é parte do elenco, trabalha duro, trabalha todo dia com a gente, sempre feliz, sempre contente, contamos com ele, não sei de onde surgiu esse assunto, faz parte. Com relação ao Gui Azevedo, não temos nenhuma proposta, não fomos procurados. Quer dizer, na verdade, houve uma sondagem, mas nem posso dizer que ela foi oficial. Então, enfim, para tornar isso realidade, nós temos que ter alguma coisa mais concreta. Tal. Então, eu, por enquanto, não trabalho... sondagem é uma coisa que eu não considero proposta. E com relação ao Cortez, não tem absolutamente nada. Que eu saiba, enfim. Tudo bem, doutor Herman, boa noite. A gente viu no ano passado, quando começou aquela situação do PP ir para o futebol português, o Renato, inclusive, muitas vezes reclamou do baixo rendimento, das questões que estavam acontecendo ali fora de campo. E a gente sabe que hoje tem uma situação com o Ferreira que se tornou pública, uma situação de negociação de uma renovação de contrato que se tornou pública, e admitido agora há pouco pelo Thiago, assim, que ele realmente, apesar de estar tendo boas atuações, ele não está sendo o jogador decisivo que ele já foi. A direção não teme que a demora por uma definição desse caso com o Ferreira possa vir a atrapalhar ele dentro de campo e isso acabar atrapalhando também as questões do Grêmio? Olha, Rafael, tu está colocando por um viés que eu, enfim, não vejo ele como factível, ou pelo menos não sinto ele como tal. O que eu vejo é um rapaz que sempre tem dito isso, ele tem treinado muito bem, completamente integrado ao ambiente, excelente colega, excelente funcionário do Grêmio, coloquemos assim, dedicado, feliz, sempre sorridente. Então, se ele está incomodado com essa negociação, ele não passa isso. Tá? Essa negociação é uma negociação difícil, nós temos que entender isso, nosso torcedor, nosso sócio tem que entender que é uma negociação de um jogador especial, que não é um jogador interessante, muito bom, e, enfim, ela vai levar algum tempo ainda, mas eu acho que as partes estão construindo
a casa, tijolo por tijolo, com calma. Nós gostaríamos de precipitar o processo, mas isso não... nós temos que estar felizes no final com os resultados alcançados. É isso que nós estamos buscando. Eu atribuí uma má fase dele, uma pretensa má fase dele, a esse episódio. Eu acho que seria injusto com ele. Eu diria que o time não passou por um bom momento depois do episódio Covid, e aí enfim, o Covid você fica 10 dias fora do treinamento, mas você pega mais 15 dias para voltar à forma. Então você tem aí, como foi tudo mais ou menos ao mesmo tempo, era esperado que a gente fosse cair de produção, talvez não da maneira que nós caímos, mas caímos muito de produção, e durante esses 25 dias estão passando, e ele foi uma das vítimas do Covid, então acho que ele está nesse processo de recuperação fruto do Covid. Eu acredito que seja isso, muito mais isso que eventual negociação, porque a negociação, enfim, é uma negociação... É boa para todo mundo, é boa para ele, é boa para nós. Seja como for a situação que se terminar essa negociação, ele vai ser um vencedor, seja no Grêmio ou em algum clube mundo afora, ele vai ser um vencedor. Nós queremos ser vencedores junto com ele, mantendo ele no Grêmio. Essa que é o nosso desafio agora no momento. E é isso que nós estamos trabalhando junto com o representante dele. Boa noite, doutor Herman. Deixa eu só esclarecer uma coisa para depois poder fazer o meu questionamento, e acho que todo mundo vai querer ouvir isso. O senhor citou que o presidente estava acamado, não participou da reunião. O que tem o presidente? Se é que tem alguma coisa, ficou no ar essa questão aí. Não, olha, ele não é Covid, até onde eu sei, pelo menos, mas não é. Ele tem uma gripe daquelas pesadas, típicas do nosso inverno gaúcho. Bom, então não sei se você vai ficar bravo que eu estou entregando ele aqui, mas enfim, ele ficou em Osório hoje. Mas ao menos fica. Aliás, nós proibimos ele de aparecer aqui para ele se recuperar bem. Que bom. Bom, fica o esclarecimento e a recomendação de melhoras para o presidente. O que eu quero saber do senhor é o seguinte: nos últimos anos se cobrou muito do Grêmio o Campeonato Brasileiro, participações melhores, enfim, porque o Grêmio se dedicava muito às Copas. O Grêmio esse ano tinha como foco o Campeonato Brasileiro, ou ainda tem, mas a distância ela está ficando cada vez maior. Como chegar e colocar isso para o torcedor, que vai olhar para a tabela, o Grêmio tem 1 ponto em 12, né, e já vê equipes com 10, 12, 14 pontos, e dizer ao torcedor que, olha, restam 34 jogos e é possível almejar alguma coisa? Olha, de fato, sempre fomos... Acusados é uma palavra muito forte, mas enfim, foi atribuído ao Grêmio o desinteresse ao Campeonato Brasileiro. Nós temos muito interesse no Campeonato Brasileiro, ele não mudou. Nós temos 34 rodadas pela frente, temos um plantel muito legal. Eu acho que o nosso plantel é muito bom. Não sei se é o melhor do Brasil, mas ele está entre os melhores do Brasil. E nós não tivemos bons resultados na fase inicial, e eu atribuo isso claramente, no meu modo de entender, respeitando opiniões do contrário, que isso tem a ver com esse surto de Covid que nós sofremos. Mas isso está passando, hoje já ficou muito claro isso, nós encontramos um time bem competitivo, bem interessante. Como disse o Thiago, nós tivemos 17 finalizações contra 6 ou 7, e do Santos. Então nós mostramos futebol, mostramos competição, fomos muito solidários em campo, e não tivemos muita sorte no jogo, acho. Né? Eu diria que eu fiquei satisfeito com o que eu vi. E eu posso acreditar, com base no que eu vi, que nós entramos numa onda boa agora. Eu quero crer que agora no jogo Fortaleza a gente vai... Até comentei depois do jogo no vestiário, que é importante agora não deixar cair a peteca, mesmo que nós não tenhamos atingido a vitória que nós tanto pretendíamos, mas fizemos um bom desempenho. Esse desempenho ele precisa se manter e subir, né? Nós temos que buscar isso contra o Fortaleza, que vai ser uma partida muito, muito difícil. Fortaleza é um clube que está muito bem colocado no Campeonato Brasileiro, e não é por acaso, né? O nosso adversário, o nosso rival que o diga. E então eles têm muito mérito e nós temos que respeitá-los e fazer um muito bom futebol se nós pretendemos conseguir os 3 pontos. E depois temos uma sequência com o Juventude em Caxias e depois o Atlético Goianiense aqui. É uma sequência importante, difícil, mas se nós mantivermos esse nível, nós podemos já fazer um campeonato de recuperação e quem sabe, enfim, no médio prazo já está numa posição muito mais confortável. O campeonato é longe de estar definido, muito longe de estar definido,
ele está aberto, mas, evidentemente, tu tens razão, André, nós estamos a uma distância importante dos líderes, mas isso não diminui a nossa vontade de fazer um campeonato bom, bacana, ótimo, e buscar as primeiras posições, quem sabe, uma posição de... Enfim, seria histórico, né? Eu me lembro, há uns anos atrás, o Fluminense terminou o primeiro turno com 16 pontos, e com a pontuação do segundo turno, ele teria sido campeão brasileiro se tivesse feito isso para escapar, nada. Não é o nosso caso, evidentemente, mas eu quero dizer com isso que a gente pode fazer sim, com um elenco bom como nós temos, fazer um campeonato espetacular daqui para frente, esperamos, né? Nós temos que ter esperança de fazer isso, não é fácil, evidentemente que é incomum, inclusive, mas a gente tem que ter vontade de fazer isso, e eu sinto essa vontade no nosso elenco e na nossa comissão técnica. Doutor Marcos, boa noite. A gente já está aí batendo quase no mês 7, né? Então, quase no mês de julho. E para vocês, do departamento de futebol, questão de atuação da equipe, a gente, claro, tudo no futebol é baseado em resultados, às vezes, né? Mas, em termos de desempenho da equipe dentro de campo, está o Grêmio, neste momento, de acordo com o que vocês imaginavam por este momento da temporada? Não. Aí, Wesley, aí não. Aliás, eu fui muito claro, né, no final do Campeonato Gaúcho, que nós ganhamos, que nós naqueles 30 dias, tínhamos cumprido a primeira etapa, que nós tínhamos os propostos. Nós pegamos o clube, o time, né? O clube não, o clube está muito bem, obrigado. Nós pegamos o time numa situação de instabilidade, equilibramos o time, conseguimos ser campeões gaúchos, com autoridade, né? E aquilo ali deu uma moral e nós achamos que a partir dali nós íamos deslanchar, que era a segunda etapa do nosso projeto. E aí veio esse surto de Covid terrível, né? Que só em jogadores foram 15 ao longo de 10 dias que se viram abatidos, fora a comissão técnica e colaboradores lá do centro de treinamento. Então foi realmente terrível, e isso teve os efeitos que eu mencionei antes. Isso paga a conta, não tem conversa. E aí, obviamente, nos atrasamos, nós perdemos um mês. Voltamos a uma estaca anterior, sofremos os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, muito. Hoje não alcançamos o resultado que nós queríamos, mas fizemos futebol de boa qualidade. Se nós jogarmos assim daqui para diante, nós vai engatar e vai encaixar, e já eu acho que encaixou, e aí nós vamos, enfim, alcançar os resultados que nós queremos. Porém, esse encaixe ele tem que se repetir domingo, né? Tem que se repetir na outra quarta-feira, nós temos que sentir isso como uma coisa consistente. Mas esse encaixe acontece num primeiro jogo, esse primeiro jogo foi hoje. Agora temos que repetir no segundo, terceiro, e aí deslancha, aí nós vamos atrás dos nossos objetivos. Doutor Herman, boa noite. Como o senhor está transmitindo uma tranquilidade na sua fala para o torcedor, como fazer para que essa tranquilidade que o doutor Marcos Herman está demonstrando na sua entrevista passe para esse torcedor que nesse momento está preocupado e, mais do que isso, né, incomodado com a posição do Grêmio no campeonato nessa arrancada inicial? Jairo, é importante que tu lembre que eu sou, antes de mais nada, eu sou torcedor. Eu sofro, eu sinto que o torcedor sente, eu fui Geraldino a minha vida toda, depois eu fui promovido às cadeiras, mas eu sou um cara de torcida, desde criança, então eu sinto exatamente o que as pessoas sentem. Agora, eu também, e aí eu tenho uma posição privilegiada, eu estou dentro do vestiário, eu estou vendo o trabalho, das pessoas, eu estou vendo o trabalho da comissão técnica, eu estou vendo o trabalho dos jogadores, eu estou vendo o trabalho quando eles sofrem um gol, o que eles sentem. Nas derrotas que nós sofremos recentemente, acho que é para brasileiro, o sentimento dos jogadores, olha, me comoveu, eles estavam realmente chocados com aquilo. E agora, com esse empate de hoje, eles estão inconformados de novo, porque eles acham que eles mereciam melhor sorte, eu também acho, né? Mas é assim, quando as fases são ruins, é penoso sair da situação, é difícil sair dessa roda, mas eu percebo isso, eu sinto que o nosso elenco vai dar a resposta, a comissão técnica ficou muito animada com o trabalho de hoje, eu e meus colegas do departamento de futebol,
estamos animados. O pessoal de suporte do departamento de futebol sente que a gente está animado e tal. A gente fala as nossas conversas são diárias. As conversas são diárias. A gente nota o ambiente positivo, construtivo. E nós temos elenco, quer dizer, é encontrar o time ideal, que parece que nós estamos chegando perto disso, e a gente vai ter os resultados, Jair. Tu pode estar certo disso. E por isso talvez eu passe essa tranquilidade que o torcedor, assim, o torcedor sofre. Eu chego em casa, sofro, tá? Meus filhos sofrem, né? Porque nós somos torcedores, mas eu vejo o trabalho, eu sinto aqui, acabo de sair do vestiário ali, depois do jogo, eu sinto o clima de união, o clima de luta, enfim, então isso me deixa otimista em relação ao futuro. Marcos Herman, o senhor falou em rendimento e o técnico Thiago Nunes também, em determinado momento da entrevista, falou no rendimento. Só que o torcedor do Grêmio, como o senhor estava falando agora, olha para a tabela e vê o Grêmio na lanterna do Campeonato Brasileiro com um ponto conquistado. O que está sendo passado para os jogadores? Qual é a prioridade nesse momento? É o rendimento do time, o desenvolvimento do time ou o resultado a qualquer custo? Nesse momento, o que está sendo conversado e qual é a prioridade no vestiário do Grêmio? Olha, até tu pode ganhar jogando mal, mas é muito difícil tu manter uma sequência de resultados bons jogando mal. Então nós temos que jogar bem, nós temos que jogar com consistência, um time bem armado, um time competitivo, competente, tecnicamente arrumado e tal. E nós estamos construindo isso. É claro que se fosse assim, nós vamos encontrar na frente, em 34 partidas que faltam, nós eventualmente vamos ganhar uma partida jogando mal e perder uma partida jogando bem, porque isso, o Campeonato Brasileiro é assim, ele é meio malucão. Agora é muito difícil a gente atingir o nosso objetivo que nós queremos, pelo menos uma das vagas da Libertadores, pelo menos, né? Acho que isso é obrigação nossa de correr atrás disso e nós não vamos desistir disso tão fácil. Para conseguir isso, a gente tem que jogar bem, tem que jogar como jogamos hoje. Se nós jogarmos como jogamos hoje, nós vamos começar a ter resultados rapidamente. Eu tenho convicção disso, tenho certeza disso. E para isso nós estamos aqui, né? Trabalhando duro. Agora amanhã de manhã cedinho, tá? Os jogadores naturalmente vão ter um certo descanso, até porque nós temos um jogo já domingo, mas já cedinho já estamos no CT lá, examinando o jogo, a nossa comissão técnica, trabalhando em cima bem cedinho da manhã, já tomamos café da manhã cedinho lá e já estamos analisando todo o cenário, o que nós fizemos de certo, o que nós fizemos de errado, mas só que felizmente hoje nós fizemos muito mais coisa certa que errada. Boa tarde, doutor Marcos. Boa noite, aliás, doutor Marcos. Doutor Marcos, eu vou na mesma linha que eu fui com o Thiago Nunes. Eu concordo que o Grêmio melhorou muito essa noite, o Grêmio teve uma partida boa, consistente. Concordo também que o surto de Covid influenciou muito o time, e aí eu posso te dar o exemplo no Rafinha, né? O Rafinha que sempre tem um desempenho em alto nível, contra o Sport foi mal, hoje já foi muito bem, então ele começa a voltar ao normal, mas o Grêmio ainda continua na lanterna do campeonato. Como é que vai trabalhar agora para que essa situação de tabela não interfira nesse desempenho do Grêmio, que está começando a ter uma progressão, que daqui a pouco, domingo, toma um gol cedo, a questão da tabela começa a bater no psicológico. Como é que o Grêmio vai trabalhar para a situação da tabela não atrapalhar esse desempenho do Grêmio? Olha, Andreotti, se nós tivéssemos na 28ª rodada e numa situação assim, nós íamos estar bem assustados, né? Mas nós estamos vamos para a 5ª rodada, nossa. Então nós temos mais 34 jogos pela frente, nós temos que ter tranquilidade. E nós estamos tendo tranquilidade. Nós não temos que olhar, é ruim olhar ali embaixo, mas temos 2 jogos menos também, né? Que os outros. Também tem que lembrar disso. Ou seja, nós temos que lembrar que nós temos 34 jogos pela frente e temos todas as condições eu realmente acredito, desculpe se eu estou sendo repetitivo, acredito que nós vamos fazer um campeonato de recuperação bom. Acho isso. Eu olho o nosso elenco,
Eu olho a posição por posição, o número de jogadores que nós temos, e acredito piamente nisso, que nós vamos fazer um campeonato bom de recuperação, e, portanto, na quarta rodada eu não posso olhar para a tabela, eu posso não gostar, e não gosto. Não gosto, queimo tu, eu não gosto. Mas eu não posso achar que nós vamos ficar ali, que vamos lutar para escapar do rebaixamento. Nós vamos passar por cima disso, e mais 2, 3 rodadas, vamos dar até logo para essa zona e vamos embora, vamos atrás dos caras. É isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que pensar. E não posso botar minhoca na cabeça dos jogadores, que nós vamos cair. Esse troço não passa, esse tipo de diálogo não passa no nosso vestiário, porque nós temos qualidade. Nós temos qualidade. Isso que nós dizemos e insistimos internamente, que nós temos que acreditar em nós, que nós somos capazes de dar a volta nisso, e vamos dar a volta. E não tem, afinal de contas, nós fizemos isso recentemente, nós estamos numa situação complicada, e em um mês demos a volta e ganhamos o Campeonato Gaúcho com alta consistência. Eu repito, e aí veio esse episódio da Covid que nos quebrou. Aí perdemos um mês de trabalho, estamos fazendo trabalho de recuperação. Mas vamos chegar lá, não tenho dúvida, Andreotti. Posso estar certo disso, e me cobra, daqui a 2 meses me cobra. Herman, boa noite, prazer falar contigo de novo. Eu queria falar sobre, basicamente, as próximas rodadas que o Grêmio tem dentro do Brasileiro, que tem aí dentro dessa lista alguns times que são aqueles times ditos organizados e que vão começar a incomodar dentro do Campeonato Brasileiro, já estão incomodando, já estão em alguns lugares da tabela, talvez até inesperados para alguns, mas quem trabalha com futebol sabe que a organização fora de campo está acontecendo. Fortaleza, claro, tem o Juventude, que é um jogo um pouco aqui mais próximo, mas tem um Atlético Goianiense chato pra caramba de jogar, um Palmeiras que a gente sabe que é um time grande, que não está numa fase muito boa, mas é muito bom, e depois tem um Grenal para depois aí enfrentar a LDU. E aí dentro dos que o Grêmio já enfrentou, tem ali um Ceará bem organizado, um Atlético Paranaense que já sabido que vai incomodar. Eu acho que talvez o Sport seja o único time, digamos assim, mais frágil dentro de tudo isso. Levando em conta todos esses times, o Grêmio basicamente enfrentou só um Santos como um time grande tradicional. O que dá para pensar para o restante da tabela, sabendo que os grandes vão incomodar sempre, e agora tem uma série de times menores, teoricamente, aí se organizando e que vão incomodar muito no Brasileiro. Tu dissesse, Gabriel, em primeiro lugar, parabéns pela nova casa, e quero te dizer o seguinte. Eu tenho bem claro, eu até comentei isso internamente, que tem muitos clubes no Campeonato Brasileiro que eventualmente, da primeira divisão, né, porque são substituídos por grandes grifes nacionais, mas enfim, que não se mantiveram e que caíram para a segunda divisão, e foram substituídos por clubes que eventualmente não têm uma grife tão forte a nível nacional, mas fazem um futebol de alta competitividade e eficiência. E tu citasse alguns agora aí. Então, isso pode às vezes incomodar o torcedor, no seguinte sentido, como é que esse jogo contra o time lá do Centro-Oeste ou do time lá do Nordeste, você tem que ganhar. Só que o problema é o seguinte, o time esse está bem montado, está bem arrumado, né? E está conseguindo resultados bons, né? Bom, aí é o seguinte, isso é a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é assim. O Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil. O Campeonato Brasileiro é pedreira todos os jogos. Todos os jogos. Aí, eventualmente, um ano ou outro, tem um que desgarra para trás e fica aquele... o clube que todo mundo bate e tal. Mas é raro isso. É raro. Normalmente são jogos muito difíceis e os jogos fora de casa são terríveis. Isso é uma característica do futebol brasileiro, do Campeonato Nacional. E talvez por isso eu gosto tanto do Campeonato Brasileiro, que tem, assim, 12 clubes grandes e mais uns outros clubes médios, de grande torcida, pelo menos, e que são clubes e dentro de um futebol tecnicamente muito elevado, que é o futebol brasileiro. Se não fosse assim, os brasileiros não seriam os mais requisitados mundo afora, os jogadores brasileiros. Então, isso é da característica do futebol brasileiro. Vamos ter que superar, paciência. O futebol brasileiro também se diz muito isso. Não, a gente ganha dos grandes e perde para os pequenos. Mas isso não é só o Grêmio ou outros clubes que acontecem isso é meio comum. Porque é assim, isso é a característica do Campeonato Brasileiro. Vamos ter que enfrentar isso aí, vamos ter que, enfim, vamos ter que jogar em São Paulo, vamos ter que jogar no Rio de Janeiro, vamos ter que jogar em Goiânia, em Recife, em Belo Horizonte, Curitiba, e assim, e vai ser pedreira sempre.
Então, agora também vai ser pedreira para eles jogar aqui, né? Porque se nós jogarmos como jogamos hoje, aqui contra esses outros clubes, eles talvez, muito provavelmente, não vão ter a sorte, me permita colocar assim, que o Santos teve. Porque o Santos, o Grêmio teve 3 vezes mais finalizações que o Santos. E o Santos teve a competência de encontrar 2 gols, perfeito. Mas provavelmente nós vamos ter mais sorte nos outros resultados. Boa noite, muito obrigado a todos.